Vou ler uma passagem, depois eu digo onde é. E compadecei-vos de alguns que estão... Não, se alguém sabe, não complemente. Mas dá vontade de pedir que você escreva aí no papel. O que tem aqui? Qual é a sua sugestão? Obviamente, há muitas opções. Compadecei-vos, tende compaixão de alguns que estão, aí vem, doentes, sofrendo, depressivos, desempregados há muito tempo, com filhos em casa para sustentar, e muitas outras opções. Eu acho que ninguém escreveria o que está aqui. Eu não escreveria. Judas 22. Judas, versículo 22 do único capítulo. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. E estar na dúvida é motivo de compaixão? A resposta é óbvio. Porque assim não teria sentido o que Judas escreveu. Claro. Pelo menos esse tipo de dúvida aqui. Deixe-me dizer que a passagem 23 continua, é muito misteriosa, eu não vou ler. Há uma discussão muito grande aqui a respeito de quantos grupos de pessoas estão incluídos aqui. Uns acham que são 2 grupos, outros acham que são 3 grupos. Mas eu não vou entrar nesse particular, porque o versículo 22 é muito claro, eu quero ficar só nele. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Dúvida é algo com que nós temos que lidar todos os dias. Essa calça eu já estou usando há uns 2 dias, já está na hora de mandar para lavar ou uso outra. Eu vou mais uma vez com ela. E a meia vai ser preta ou vai ser marrom? E eu vou comer o quê no cardápio? Vou pedir frango, vou pedir carne. Eu gosto mesmo é de carne, mas carne dizem que faz mal. Frango faz bem, ou não faz tanto mal. Bom mesmo é verdura. E fica na dúvida, vai para lá e vem para cá. E gosta de um docezinho, mas o docezinho engorda, mas é gostoso, e a vida é curta, aí fica para lá e fica para cá, e vai para lá e vem para cá. Dúvidas pequenas, aí tem dúvidas maiores. Qual a faculdade eu vou fazer? Qual a profissão que eu vou escolher para mim? Aí a mocinha é convidada para namorar, e ela aceita, ou não aceita, e tem os prós, e tem os contras, e tem isso, e tem aquilo. Aí depois a noiva, ouve do noivo que ele já quer casar, ela acha que é cedo, ele acha que não é, ou vice-versa, e já está na hora, não está na hora, enfrenta ou não enfrenta, dúvidas, recebe o convite para mudar de cidade, para ganhar um pouco mais, vale a pena, compensa, disciplina o filho pelo que ele fez, ou basta uma boa advertência mesmo.
já está na hora de uma varazinha entrar na história, que ele anda muito mal criado, mas não estou sendo exigente demais, ou não, dúvida. Vou ao shopping, que já abriu, vou com os cuidados necessários, ou melhor não ir, eu preciso ir, e passo pouco tempo lá, mas eu preciso mesmo? Bom, depende do que é precisar, dúvida. Dúvidas que eu já falei aqui são algumas bem leves, a cor da meia, e mais pesadas o casamento, a profissão, a mudança de cidade ou coisa desse tipo. Tudo isso ainda é muito leve, mesmo as grandes. Quando chegam as dúvidas existenciais. Quem eu sou? O que eu faço nesse mundo? Existe um Deus? Quantos deuses? Um dá conta disso tudo? Ou nenhum? E eu vou para o tal do inferno, que se existir, de acordo com um livro muito respeitado, que eu não consigo crer totalmente, mas muito respeitado, que é a Bíblia, diz que o inferno vai ser horrível. Existe mesmo o tal desse inferno? Eu não sei. Se dúvidas naturais do dia a dia já são difíceis, e algumas podem até ser um tanto quanto massacrantes mesmo, e é uma coisa que a gente tem que enfrentar nesta vida aqui, as tais das dúvidas, estas outras aqui, de caráter existencial, que aí começa a entrar na esfera espiritual, difícil até passar uma linha entre uma e outra, aí pode ser torturante. Aí começa a fazer sentido a Bíblia, através de Judas, dizer assim: tenha compaixão dos que estão na dúvida. Não na dúvida de escolher a cor da camisa, não. Não na dúvida se você vai fazer medicina ou enfermagem, não. Mas é que é na dúvida se vai crer no que a Bíblia diz, ou no que outra religião diz, ou outra ainda. Judas é um livro que denuncia de uma maneira muito forte falsos mestres. Então é quase evidente que Judas estaria se referindo aqui a alguns que se tornaram bastante perturbados pelo ensino dos falsos mestres. E isso nem é necessário, porque para estar perturbado existencialmente não é preciso muita coisa, não. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O homem tem algo dentro dele que diz que ele é eterno, que a coisa não termina tudo quando a vida se acaba aqui. Tem algo. E o medo do que vem. Por que medo do que vem se não vem nada? Eu sei lá se vem dúvida. Uma coisa interessante é que a dúvida em grande quantidade, e quando é muito presente na vida de alguém, ou alguém que vive no meio de dúvidas mais do que os outros, a tendência é a pessoa ficar irritadiça, ficar meio nervosa, meio à flor da pele, porque não consegue decidir quase nada. É ruim demais. Quantos de vocês já podem ter encontrado alguém que trata este assunto aqui, existencial / espiritual, trata com uma certa impaciência, quase grosseiros? Muitos. Porque não aguentam esse assunto mais, já pensaram muito nisso, não tem resposta, e conversa com um, aí toda uma linha de argumentação, aí conversa com o outro, e os dois se dizem cristãos, mas um diz que aquele está errado por isso, e esse está errado por aquilo.
Aí vem o outro, não, negócio de cristão, coisa nenhuma, rapaz, o negócio é Buda. O negócio que está muito mais na moda do que Buda, religiões indianas de centenas e milhares de deuses. Aí é muito mais lógico, muito mais razoável isso tudo, negócio de um Deus só, mais um Deus em três, muito complicado. Então isso exaure, isso cansa a pessoa. Não admire que muitas delas se tornem irritadiças, até indelicadas, quando se fala deste assunto. Não querem ouvir. Eu não sei mesmo. Tenha misericórdia. É um ângulo muito interessante esse aqui. A nossa tendência, e eu até que compreendo, é nós ficarmos meio aborrecidos com o fato de a gente quer pregar o evangelho para alguém, fazer um favor, mostrar o caminho do céu, e outro vem com 3 pedras na mão. Ora, estou fazendo um favor, indicando o caminho da salvação dele, tentando que ele escape do inferno, e ele vem com coisa para cima de mim. Ora, mas... Então a gente tem a tendência de se irritar e ficarmos chateados com as pessoas assim, e achando que temos razão, e num certo sentido, como eu falei, é até compreensível. A gente que realmente quer fazer o bem, tem a melhor das intenções, e o outro vem, às vezes, agredir mesmo, coisa desagradável. Então fique aí com suas dúvidas, suas grosserias, o seu descaso, o seu desprezo. Se compadeça desses pobres coitados que estão na dúvida. Aguente de lá para cá. Você tem as costas largas para aguentar grosserias e indelicadezas, porque você foi feito filho de Deus. A você foi dada uma estatura de alguém regenerado. Você escapou dessa tortura de dúvida. Tudo bem, nós crentes podemos ter dúvida ainda da cor da calça, mas não temos mais dúvida para onde nós vamos. Os que têm fé verdadeira, e eu sei que essa fé varia, uns têm mais, outros menos, mas podemos dizer, obviamente, que, de uma maneira geral, o que tem uma fé salvadora escapou da dúvida, pode ter dúvida onde vai morar, ou se vai casar com João ou com José. A dúvida até que ainda pode continuar nesta área aí, mas na espiritual, na existencial, na filosófica, tchau. Então você se dá o luxo de ser uma pessoa hoje sem dúvida existencial, espiritual. Acabou. É quase como, dá vontade quase de complementar. Então, você não pode se dar o luxo de ficar zangadinho nem trombudinho, porque o outro coitado lá na maior dúvida do mundo não se decide e não mostra tranquilidade, não é suave, e ainda é um pouco assim, ou muito, agressivo. Isso dá o que pensar. E eu quis trazer isso para nós meditarmos. Eu não sei exatamente a quem Judas se refere aqui, ou talvez nem tenha na mente dele isso, são pessoas que estão na dúvida, mas que tratam bem, ou são ainda atenciosos e tal, e por isso são mais dignos de misericórdia. Não sei, mas eu creio que não. Inclusive, no versículo 23, ele fala de novo de misericórdia, até de pessoas mesmo que estão no pecado e tudo. Ele vai um pouquinho mais fundo, que eu não vou tratar. Mas, da próxima vez que você sentir um pouquinho assim, cansaço de estar falando
de alguém para alguém, falando de Cristo para alguém, pense nisso. Eu sei que há limites, eu sei que a Bíblia fala em não dar pérolas aos porcos, que depois de advertir 2 ou 3 vezes alguém, você pode deixar de lado, que o insensato não se deixa admoestar. Eu sei que há passagens fortes e que dão uma boa base para o crente se sentir em paz de não prosseguir no evangelismo ou no falar de Cristo para outra pessoa. Vai ter um momento também, e acho que o grande divisor aqui, entendo eu, seja a concordância de alguém de conversar, continuar conversando, ou de cortar e não querer mais conversa de uma maneira muito clara. Porque alguém pode ser meio grosseirão e meio arredio e meio ofensivo e tal, mas quer conversar. Talvez até por personalidade, não sei, gosta de discutir, de polêmica, mas está levando algum tipo de conversa, mesmo de uma forma meio desagradável e tal, mas está levando. Outros, vocês sabem, cortam e até pedem, não me fale, por favor, mais nesse assunto e me respeite. Aí encerrou, aí acabou-se. Não fale mesmo, não tem nem o que pensar, pode orar, e olha lá. Mas falar, não. Então, há momentos claros de parar de falar. Mas Judas não olhou para esses. Olhou para situações em que realmente, tudo indica, a conversa ainda fluía um pouco. Só que estavam numa dúvida muito grande essas pessoas. E quando vê alguém assim, e até que lhe der uma boa agulhada, lembre-se, Jesus levou muita agressão por minha causa. Eu também estive na dúvida, muito tempo, pouco tempo, não sei, a maioria de nós um bocado de tempo. Pense em pessoas que tiveram paciência com você, que aguentaram umas pinicadas suas, enquanto você tentava levá-las a Cristo. Você deve ter feito isso por um bocado de gente, ou por algumas pessoas, eu com certeza, eu me lembro de alguns que eu dei, e suportaram. Lembre-se disso. Então, estica aí a sua capacidade de ser agredido, ou pelo menos ser desrespeitado, coisa assim. Peça a Deus lhe dê sabedoria para identificar bem os momentos, como proceder, e ter misericórdia nunca é demais, ou de uma maneira geral nunca é demais. Enlargueça esse coração aí. Dúvida é coisa muito ruim, que maltrata muito, especialmente para aqueles, coitados, que não sabem se crê em Cristo, se não crê em Cristo, que vão querer racionalizar o Evangelho, que é muito estranho a história de Jesus Cristo e tal. Aí vão argumentar com você com base, sei lá em quê, mas muitas vezes até com inteligência, até com razoabilidade humana. E alguns repetem os argumentos, e repetem, e você ouve ali, depois de um mês de novo, e às vezes anos ouvindo o mesmo. Aí muda de argumento, aí vai para outro lado, e você ficando meio cansado, mas se o outro está ainda na dúvida há 1 ano, há 10, há 20, tenha misericórdia, como Deus teve de você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a ser mais misericordiosos com os que estão na dúvida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.